Olá, pessoal. Eu sou a Raquel Marques, co-deputada aqui no mandato coletivo da bancada ativista. Sou sanitarista, mestre em saúde pública, doutora em medicina preventiva e presidente da Associação Artemis. Por tudo isso é que esse vídeo está saindo por 3 lugares. Vai pela minha página, pela página da bancada ativista e a página da Associação Artemis também. Nos últimos dias, já faz mais de uma semana, 10 dias, eu tenho feito ao vivo transmissões para vocês, resumindo aí as notícias do dia e também fazendo debates com meus outros colegas da bancada ativista e com outros ativistas do mundo sobre questões relativas ao coronavírus, né? A ideia aqui é ser uma ponte entre a população e o Estado e também entre as notícias científicas, a ciência e o nosso dia a dia, tá? Eu queria saber a primeira coisa de vocês, como é que vocês estão na sua localidade, no seu bairro, no seu prédio. Há muito o que fazer pequeno, e tem coisas que o Estado não vai conseguir alcançar jamais, né? Então, uma pequena ação por dia, ela é super importante. Você ajudar um idoso que mora próximo a você, está precisando de alguma compra, buscar algum remédio, divulgar pequenos negócios para que eles continuem vendendo agora por telefone, continuar mantendo os fornecedores que você já tinha o hábito de contratar, mesmo que você não usufrua do serviço agora. Então, se você costumar fazer a unha toda semana, ir numa manicure, continuar pagando essa manicure mesmo que você não faça a unha. Depois você combina com ela um outro jeito de reaver esse serviço, não sei, mas é importante que as pessoas continuem com a sua renda, continuem com o seu sustento e que cada um de nós possa cuidar de quem está em torno. As notícias do dia, bom, a Justiça de São Paulo determinou a soltura de 1.200 presos que tinham condição de cumprir pena em regime domiciliar, né? Então, de acordo com o estágio do cumprimento da sentença, ou o perfil do crime praticado, ou as condições de saúde do apenado, é possível que ele cumpra a sua pena em casa, obviamente cheio de restrições, né? Ele não pode se afastar de casa, não pode sair à noite, tem uma série de restrições, não é a liberdade, mas isso é uma questão muito importante. O estado de São Paulo tem uma população carcerária gigante, em condições que vocês sabem muito bem quais são, e soltar não, né, mas garantir que os presos que possam cumpram pena fora da instituição penitenciária é uma coisa muito importante, porque a pena é de restrição de liberdade, não é pena de morte. E nesse momento, manter tanta gente junta, num espaço tão insalubre, é praticamente declarar uma sentença de morte a essas pessoas. Uma notícia que me deixou muito, muito chateada é que a cidade de São Paulo reduziu a frota de ônibus em 40%. A gente está enfrentando uma série de dificuldades, especialmente na saúde e na economia, né? Porque a gente está com demandas que extrapolam o que tem para oferecer. Então, a gente precisa de muito mais leitos de hospital, muito mais remédios, muito mais testes, muito mais máscaras cirúrgicas do que a gente tem para comprar na indústria, e a gente está lidando com restrições. Mas quando nós temos serviços que já estão instalados e funcionando, e que a gente não está precisando que aumente o serviço, a gente está precisando que mantenha o serviço, eu acho inadmissível que ele seja reduzido. As pessoas que estão precisando trabalhar, porque trabalham em funções essenciais, supermercado, hospital, entrega, farmácia, elas têm que ter o ônibus numa frequência adequada. As pessoas que estão doentes, que também precisam de ônibus numa frequência adequada. Quando a gente reduz a frota de ônibus, vai ter mais espera, especialmente as pessoas doentes. Isso é muito sério, né? O coronavírus deixa a pessoa com falta de ar, então, e muita prostração. Precisar de um ônibus numa hora dessa e ficar plantado no ponto, esperando. Depois gera aglomeração, tanto no ponto de ônibus, quanto nos próprios veículos, né? Então, essa é uma medida inaceitável da Prefeitura de São Paulo. A gente já se posicionou com relação ao governador João Dória também, para que trens e metrôs não sejam reduzidos.
Mas é muito importante que a frota esteja a todo vapor, que tenha ônibus com muita frequência e vazios. Ah, mas vai dar prejuízo para as linhas de ônibus. Todo mundo está tendo prejuízo. Todo mundo está tendo prejuízo. Não é possível que as pessoas que estão sustentando a cidade nesse momento, se expondo a riscos, se exponham a riscos extras por falta de ônibus. E os doentes também, né? A outra notícia é que todos os 59 restaurantes Bom Prato, aqui de São Paulo, quem não conhece, restaurante Bom Prato é um restaurante a preço popular do governo do estado de São Paulo, que já existe aí desde o governo Mário Covas, né? Ele cobra R$ 1 pelo almoço e pela janta e 50 centavos pelo café da manhã. Só tem 59 em todo o estado, é muito pouco, mas para quem precisa é uma coisa muito importante. Então, eles vão funcionar desde dia 31 de maio, com café da manhã, almoço e janta, e agora entregues em marmitas, né, com material descartável e talheres descartáveis também. Nós aqui na bancada ativista gostaríamos muito, e temos discutido da importância de que as escolas sejam transformadas em restaurantes populares durante esse período. Tanto para poder absorver a mão de obra de merendeiras e faxineiras, né, que estão sendo dispensadas, elas são terceirizadas muitas vezes e foram demitidas sem qualquer dinheiro, então nesse momento de vulnerabilidade econômica isso é muito importante, quanto também para poder sustentar todas as escolas, né, o equipamento do território, no momento de muita precariedade econômica, como eu acabei de dizer. Então, o Bom Prato vai abrir aí pelo todo o estado, com almoço, janta a R$ 1 e café da manhã a 50 centavos, e nós gostaríamos também que as escolas fossem transformadas nesse período, abertas como restaurantes populares. Tá? Bom, uma série de outras coisas tem aqui, pessoas perguntando sobre a vitamina D, né? Pesquisas que falaram sobre vitamina D, perguntando se isso é uma forma de prevenção, se a gente deve tomar vitamina D. Eu queria lembrar que, assim, não existe super forte. Existe sistema imunológico normal e sistema imunológico fraco, né? Para a gente ter um sistema imunológico normal, a gente precisa dormir bem, comer bem. O que eu digo não é quantidade, é o mínimo de processados. O quanto mais a gente conseguir comer in natura, né, o legume, a verdura, a carne, a fruta in natura, melhor. Tá bem hidratado e tomar sol, né? Então, tomar sol 15 minutos por dia, pelo menos, é uma medida de manutenção da saúde imprescindível sempre. A gente não precisa sair para tomar vitamina D, mas tomar sol, por mais que a gente não possa sair, mas voltinha no quarteirão dá, voltinha, ir até uma praça, ficar no quintal de casa, né? Algumas medidas ajudam nesse momento. A Gabriela Giancomini e a Patrícia Campbell me perguntaram sobre a iniciativa Curva das Mães. Se eu já ouvi falar. Já ouvi falar sim, né? A Curva das Mães é uma iniciativa idealizada por algumas mulheres, entre elas a Thaís Leão, mãe solo, que trabalha comigo, com a Shirley aqui no gabinete, e ela vem contar para a gente outro dia como é que funciona essa iniciativa, uma iniciativa séria, para poder dar visibilidade às mães, especialmente as mães solo, mapear elas e buscar suporte econômico, vaquinha, alimentação, enfim, atender as necessidades dessas pessoas. Então, para quem não conhece, vale conhecer a iniciativa Curva das Mães, ela é bem séria mesmo, uma iniciativa aí da sociedade civil visando atender a necessidade das mães solo. Pergunta aqui sobre como é que o vírus do coronavírus age nas gestantes, no feto e no bebê. Semana passada, nós fizemos uma entrevista, eu acho que foi terça ou quarta-feira, com a Maria Helena Bastos, que é obstetra do Rio de Janeiro, e ela explicou que até onde foi averiguado nas pesquisas científicas, não existe transmissão vertical do vírus, ou seja, o vírus não transmite para a placenta e para o bebê, né? E aí ela deu uma série de dicas e cuidados para poder amamentar essa criança, ter outros cuidados. Vale a pena assistir a entrevista da semana passada. Maravilha?
E aí eu tentei passar aqui, ó, no pau, porque agora eu tô com ela, com a Xiloca. Oi, Shirley. Oi, boa noite, um salve, salve para todos, que nós possamos seguir aí essa quarentena com a força dos encantados de luz. Precisamos nos fortalecer também espiritualmente, precisamos fortalecer nós mesmos para que a gente possa superar e sair dessa com mental preservada, né, que é um pouco difícil, como que eu fico trancada, sabendo que muitas pessoas vão sair dessa quarentena, não vão ter o trabalho, pessoas que estão de quarentena e não estão tendo alimentação, né? Então, às vezes eu vejo algumas postagens, as pessoas dizendo, eu vou sair da quarentena, pesando mais. E tem pessoas que estão dentro dos seus espaços e não tem alimentação, então não está tendo esse privilégio de sair pesando mais, hein? Então, temos que pensar nisso. Tem pessoas que estão comendo uma refeição, assim como os nossos, antes da uma refeição só por dia, então não se aplica eu vou aumentar tantos quilos, porque eu estou em casa, a menos que alguém tenha corrido no supermercado e estocado tudo, que não, também não é o correto, né? Assim como está acontecendo com álcool gel, fui buscar álcool gel na farmácia, não consegui encontrar álcool gel, porque que aconteceu, né? Que, tá, que as pessoas estão estocando demais e algumas pessoas ficando sem. Antes que nós possamos ter aí uma força, nossos seres cósmicos, aí, a força dos nossos encantados, a força da natureza. A natureza está nos ajudando aí esses dias, porque a natureza está dando esse sol maravilhoso. Você imagina se tivéssemos aí com aquele tempo chuvoso, fechado, o tempo com umidade dentro de casa, pessoas que têm problemas de casa com muito mofo, alergia, mofo, a casa mofada, e a casa, quando começa a passar muito tempo, começa as paredes aqui das coisas. Eu tirei esses dias as peças da gaveta, tava a calça comprida mofada, né? De tirar e colocar para lavar. Então, isso afeta a nossa saúde, nossa, né? Ataca aí a sinusite, e que a natureza está nos dando aí que é manter um sol aí para que a gente possa aí adquirir nossa vitamina D. Eu, que sou uma pessoa que tenho falta de vitamina D, né, todo o exame que eu tenho problemas de vitamina D, e tem que agradecer também a natureza, apesar das catástrofes que nós estamos vivendo, né, e vamos nos manter na força para que a gente possa ajudar as outras pessoas, nos manter firmes para ajudar pessoas que estão passando situações piores que a minha e a sua, sempre isso. É verdade. Chile está sempre em contato com as aldeias. Chile é uma pessoa que faz uma política assim realmente no chão, né? Chile dorme nos acampamentos, faz questão de não ficar nos hotéis, fica junto com as pessoas, enfim, na resistência e com os povos indígenas, né? Me conta, como é que está a situação hoje dos povos indígenas com relação a essa crise do coronavírus? O que você tem ouvido? Me conta um pouco como é que está tudo. Nós temos, tinha 13 suspeitas aí no país de indígenas com coronavírus, né? Foi até um levantamento postagem que saiu aí no grupo da PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, duas foi descartada, né? E as outras ainda estão nesse processo de estudo, né? Nós somos um grupo aí vulnerável, nós estamos muito juntos, nossa aldeia é uma grande casa, então não há esse isolamento de ficar ali só o pai, a mãe, os filhos, há uma comunidade, porque todos fazem parte da família, então todo mundo está junto, e aí isso se agrava um pouquinho mais. Nós temos problema de pessoas que têm já problemas respiratórios dentro da nossa comunidade, né? Tem esses sérios problemas, e as comunidades indígenas
teve toda essa notícia, as próprias lideranças mandaram um comunicado para as pessoas não visitarem a aldeia, porque as pessoas, elas costumam ir final de semana, às vezes levar alguma coisa, ou às vezes fazer uma visita para conhecer os povos indígenas, né, e aí as lideranças tomaram essas medidas, né, para que evitassem a entrada de pessoas. Inclusive, teve até uns que foram até um pouco mais radical, né? Falou até assim, se o indígena está ali, vivendo em contexto urbano e está um tempo, não retorne nesse momento. É tanto que eu não pude ir ver minha mãe, né? Então, eu estou aqui num aglomerado de pessoas, como você bem falou, tinha acabado de sair de uma ocupação, onde ocorreu a reintegração de postos no Jaraguá, um monte de gente. Então, dali não posso correr de imediato. Eu preciso me isolar, mesmo me isolar, porque isso é consciente, eu preciso ter essa consciência, né? E aí, esse comunicado foi também, até para os indígenas que estavam em pudesse, nesse momento, tentar ver o que poderia ser feito para não sair, né, com essa aglomeração de pessoas. A gente está muito em contato, pega os coletivos da vida aí, todo mundo beijando a boca do outro sem querer, né? Então, agarradinho, os unidos venceremos. O capitalismo acaba. O capitalismo está sempre tentando se favorecer em cima até das desgraças, né? Então, começam aí a querer diminuir os ônibus, justamente para ver a população tudo uma em cima da outra, se é justamente o que nós queremos, é um pouco de distanciamento, porque tem pessoas que estão impossibilitadas de ficar em casa. Então, a gente acaba contraindo aí os problemas. É interessante que você, para ir na aldeia, tomar esse cuidado, e as pessoas da aldeia não sair do seu espaço para ir. Nós tem aldeias, por exemplo, que não podem plantar para subsistência, né? Vivem de pessoas que vão ajudar com doações, né? Porque nós temos a terra, mas não podemos fazer o usufruto dela. Então, o que as pessoas julgam, tem muita terra, não querem plantar. A terra, por exemplo, de Paranapuã, a aldeia Paranapuã, que é em São Vicente, é dentro do parque. E eles foram junto quando eles estavam plantando uns pedacinhos de terra com sua batata doce, sua mandioca para sobreviver. Então, precisa dessa doação que vem de fora das pessoas para poder manter a segurança alimentar, mas que seja uma segurança alimentar, porque não adianta também dar qualquer coisa e tentar... Tá certo, daqui a pouco eu já vou, tem gente... Então, é assim, você vê como é que é a coisa. Eu chego aqui na porta e eu faço assim, eu tô com a mão. E aí, nós estamos aí com essa campanha para ir junto com a bancada ativista, para que a gente possa arrecadar alimentos para levar para as pessoas, porque para os povos indígenas vivem de artesanato, né, vivem de palestras, de receber pessoas para fazer aquela visita monitorada na comunidade, e com tudo isso não podendo acontecer, então as pessoas estão passando por situações de vulnerabilidade, né? Então a gente cobra aí também, como estamos nesses espaços, não só para fazer políticas assistencialistas, né, que é uma política, mas nós precisamos também cobrar os órgãos governamentais, que eles possam estar dentro das comunidades, dando apoio de fato que as comunidades precisam, que nesse momento nós temos comunidade, por exemplo, que tem problemas com coleta de lixo, nós temos comunidades que tem problema com saneamento básico, problemas da limpeza dos reservatórios, o problema com a limpeza das fossas, dos dejetos. Então, que a própria Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é responsável pela saúde dentro das comunidades, ela possa estar de olho nisso, possa estar garantindo a vida dos povos indígenas, né? Então, nós temos aí mais de 30 aldeias e algumas comunidades. Fiz uns levantamentos aqui entrei em contato com as aldeias, né? Fiz um levantamento aqui, tudo que eu estou falando aqui é que eu consultei os povos indígenas, a gente, mesmo estando aí nesse espaço dito de poder, a gente não faz a coisa pela nossa própria cabeça, nós somos um coletivo, nós pensamos em coletivo. Então, aqui está um levantamento das aldeias, né, aldeias que algumas têm problema com saneamento básico, com coleta de lixo, e todas elas têm
esse problema com a questão que precisa de alimentos e que esse alimento chegue de uma forma para salvar vidas, mas que seja um alimento também que possa elevar aí a questão da imunidade. Então, vamos pensar em alimentos ricos aí em vitaminas, vamos pensar nos alimentos como as frutas, as verduras, e comunidade, ligue para a liderança da comunidade, pergunte para essa liderança qual é a forma que ele vai fazer para que receba esses alimentos, né, que possa higienizar essas sacolas, que tome todas as medidas, porque povos indígenas, esse contato já matou muitos povos indígenas, né, nós temos muitos exemplos aí na história, que até roupas que foram doar no início aí da história, infectada, matou várias pessoas indígenas de Guaiana. Isso. Tem que ter essa preocupação de saber isso, porque a gente nós temos outra forma de anticorpos, né, que fala anticorpos, né? Por exemplo, teve pessoas que estavam em aldeias isoladas, aí as pessoas vão correndo para querer descobrir logo, para saber como é que tá, só o contato, a fala, a aproximação da pessoa, não precisa nem abraçar e beijar e nada, só essa aproximação, as pessoas já começaram a ficar doentes em aldeias isoladas, né, por conta desse contato. Então, por isso que quando a gente fala, não é uma preocupação em vão, é uma preocupação porque nossos anticorpos são diferentes, então nós vivemos nessa... e precisamos que seja respeitado isso. Então, além dessas medidas de políticas públicas, dos ofícios, de estar junto com os órgãos públicos responsáveis, assim como a FUNAI também deve ficar ciente e estar junto. Você que está acompanhando aí, que as redes sociais servem para isso, né, para que a gente possa acompanhar, para que a gente possa ficar a par das informações. Todos os dias nós estamos dando aí informações, não só nós aí da bancada ativista, mas eu estou vendo os noticiários dando as informações, que os órgãos que são para a defesa dos povos indígenas possam, de fato, fazer um trabalho nesse momento tão difícil que nós estamos passando, assim como a Secretaria Especial de Saúde Indígena e a FUNAI, né, possa ficar de olho nesses órgãos aí para... Isso. Shirley trouxe umas coisas super importantes, então. Primeiro... Pergunta mais ainda, Raquelzinha. Pergunta mais aí. Pode deixar. Mas acho que, assim, recapitulando, tem uma coisa super importante que a gente não pode perder de vista. Nós precisamos proteger os povos indígenas. Está cortando, né? Nós precisamos proteger, não nos aproximando e não visitando as aldeias. Depois, nós precisamos também proteger os povos indígenas, porque apesar deles... Está cortando. Eu não consegui ouvir. Pedro, sou eu ou é a Shirley? Pedro é a nossa... Tá, devemos estar num momento de pico de lives, porque você viu que o mundo está se acabando em lives nesse país, né? Então deve ser isso. Mas vamos tentar aqui resumir para poder encaminhar. Então a gente tem que proteger os indígenas. Não visitando, a gente tem que proteger os povos indígenas, buscando fazer doações em dinheiro ou combinando com as lideranças doações em espécies, especialmente alimentos, porque apesar deles terem terras, eles são impedidos de plantar e extrair a subsistência dessas terras. Os índios estão em parques, estão preservados e não pode mexer em nada, não pode plantar uma batata doce lá, não pode fazer uma roça. Então, eles dependem do dinheiro que vem de fora, seja da venda do artesanato, seja das visitações e palestras. Mas como nesse momento nada disso está funcionando, então eles estão precisando de outros meios para poder se manter. E olha quanta coisa a gente vai aprendendo, né? Porque quem cuida da saúde indígena, então, é a CESAI, é uma coisa diferenciada, né? Não é o Ministério direto. Eles são vulneráveis para gripe, vocês têm prioridade, né, Shirley, com relação a campanhas de vacinação?
Eu caí ou ela caiu? Chile, Chile, vocês são prioridades em campanhas de vacinação, não? É. Ô, Chiloca, não tá dando certo. O mundo está acabando em lives e nossa conexão tá caindo. Minha pimenta favorita, Chile. Gente, eu acho que deu para ter uma noção. Na página da bancada, a gente já fez aí chamadas de quem puder colaborar com os povos indígenas, né? Podem também procurar a Shirley, que ela vai saber encaminhar para vocês quem são as lideranças das comunidades aí próximas de onde vocês moram. Então, entrem na página da Shirley, mandem uma mensagem, que eu acho que ela consegue ajudar vocês a conectar e poder suprir. Recentemente, ouvimos de agricultores falando que estavam com excedente de produção, porque não conseguiam distribuir nesse momento, tem um problema logístico. Então, se você está em qualquer uma dessas situações que tem produção de alimento, quer doar, entre em contato com a Shirley para tentar encaminhar isso para as tribos indígenas, alimento de qualidade, não vem com ultraprocessado, não, e ninguém merece isso, muito menos em momento de coronavírus, muito menos povos indígenas, né? E, independente disso, doações em dinheiro, doações de cestas básicas, produtos bons, orgânicos, frutas, legumes, entre em contato com ela. É isso. A tarde foi meio tumultuada aqui, essa conexão que cai, não cai, mas continuem em casa. A gente está subindo uma montanha-russa, está tudo só começando, e o pior ainda está por vir, eu acho que a gente pode falar assim. Então, ainda é muito momento de se cuidar, cuide-se, e até mais. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.